Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimento. Bom dia a você que está assistindo a gente pela TV UFMA em São Luís do Maranhão e região, a você que está assistindo a gente pela Pop TV também em Porto Alegre e Sobradinha. Uma grande terça-feira a todos, dia da gente falar um pouco do IGPM que saiu ontem, mas a gente vai ter mais tempo hoje para dissecar o IGPM e ver o que pode preocupar, sabendo que amanhã sai o IPCA e esse é o dado mais importante para a gente avaliar. Vamos falar muito aí também do Galípolo, que está sendo sabatinada nesse dia de hoje aí pelo Congresso. Então vamos ver o que a gente pode esperar dessa sabatina, quais são os resultados e também falar um pouco aí do que a gente pode esperar aí do Galípolo na presidência do Banco Central. Temos também mais uma vez as bets sendo apontadas aí como grande problema. Pegamos um estudo aí e vamos levantar para vocês aí tudo sobre esse estudo. Mas antes de tudo isso eu vou dar bom dia para o Presley aí. Presley, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, André. Bom dia para toda a audiência. Mais uma vez, muito obrigado por estar me recebendo aqui. É com muito prazer que a gente vai estar tocando esse programa, que a gente vai estar conversando sobre vários assuntos e também está rolando agora a sabatina com o Galípolo e a gente vai conversar do que a gente pode esperar, até porque o Banco Central decide muita coisa importante na nossa vida. Mas vamos começar com a nossa agenda, André? Vamos começar com a nossa agenda. Hoje tem bastante coisa para a gente tratar aí, né? Você tem de novo dirigentes do Fed falando aí, então, mais uma vez, a política monetária dos Estados Unidos no radar, esse eterno dia da marmota que a gente vive aí. Então você tem aí, antes da abertura dos mercados, a PepsiCo, né, divulgou o balanço corporativo da empresa. Você tem que na Alemanha, às 3 horas da manhã, você tem a produção industrial sendo divulgada. A diretora do Fed, às 4 horas da manhã, aqui no horário do Brasil, lá na Alemanha, fez um discurso numa conferência de política monetária aí do Banco Central Europeu, a diretora do Fed, Adriana Kugler. Você tem que um membro do BCE, né, a Isabel Schnabel, discursou também nessa mesma conferência institucional sobre política monetária. E você também aí teve que a Isabelle Macau participou aí de um evento aí do S&P Global também na Alemanha. Então, muitos membros aí de bancos centrais europeus e dos Estados Unidos fazendo falas aí que podem mexer um pouco aí com o humor dos mercados, principalmente sabendo aí que a taxa básica de juros dos Estados Unidos está bastante no foco aí desses mercados, até interferiu na Ásia, que é assunto que a gente vai falar um pouquinho aí para vocês. A gente tem que aqui no Brasil o IPCS de outubro, na primeira quadricemana, foi divulgado às 8 horas da manhã e a gente tem a continuação da nossa agenda agora, vamos ver o que tem ainda. Você tem o IBGE divulgou agora a pesquisa industrial mensal regional, ou seja, aquela pesquisa que a gente falou para vocês na última semana, mas agora mostrando aspectos regionais da indústria, saindo às 9 horas da manhã, às 9h30 da manhã sai no Departamento de Comércio dos Estados Unidos a balança comercial do mês de setembro. Você tem que 1h45, mais um presidente de Fed falando aí, presidente do Fed de Atlanta, o Rafael Bostic, vai discursar num painel de perguntas e respostas em evento do Corpo Consular de Atlanta. Às 5 horas da tarde, o presidente do Fed, a Susan, tá difícil de ler aqui porque eu tô... Susan Collins, perdão aí que tem uma câmera aqui na frente da tela aqui, mas perdão aí, gente, coisas que acontecem no ao vivo mesmo. Está discursando em evento institucional sobre bancos comunitários. O vice-presidente do Fed, Philip Ferguson, também participa de algumas conversas aí. E você tem na Bélgica a reunião do Ecofin. Então, de novo, um dia muito marcado por presidentes, diretores do Fed, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. Isso aí tem impacto, porque todo mundo aí quer saber aí, depois do payroll sendo divulgado, qual que vai ser aí o tamanho da queda da taxa básica de juros, né? A gente ainda teve até falas, já colocando aqui para 2027, que vai chegar no patamar de 3%, que deixou os mercados preocupados. Então isso aí deve estar no radar e deve estar influenciando, inclusive, aí a Bolsa brasileira e já influenciou a Bolsa da Ásia, por exemplo, né, Presley? Pois é, parece que hoje o dia vai estar agitado para os presidentes dos FEDs, dos bancos centrais por aí. Parece que a galera vai ter que trabalhar a beça hoje. E antes da gente comentar sobre mais coisas sobre isso também, queria falar que está passando aqui embaixo, olha, visite o icleconomia.com.br, que é o site do ICL, para você ficar informado sobre economia e saber todos os dados e muita informação por aí. E agora, antes da gente começar a comentar sobre a nossa situação aqui do Banco Central e todas as outras notícias do dia, que tal se a gente comentasse sobre o mercado asiático?
Vamos lá, né? A gente tem aquela notícia todo dia que a gente sugere para vocês, né? Que vão falar sobre o que está acontecendo no mundo, o que o mundo está esperando, né? Essa batina do Galípolo aqui muito no foco no mercado brasileiro. Mas o assunto do dia foi Hong Kong, né? Que você teve uma queda de quase 10%. Nessa manhã aí, os mercados fechando quase que num circuit break, né? Quase 10%, foi 9,88%, para ser exato. Então foi um dia muito difícil aí nos mercados asiáticos. Você tem alguns problemas aí de balanços de empresas de tecnologia, alguns desapontamentos que acabaram levando mercados mais ligados ao Ocidente, como o Nikkei e o Kospi, tendo uma queda, mas uma queda mais branda, vamos dizer assim. Você teve aí na China, você teve também aí nesses mesmos mercados o pessoal muito atento a essas falas de presidentes de Feds por causa dessa apreensão em relação à taxa básica de juros nos Estados Unidos. Então você tem muita cautela também sendo colocada nesses mercados mais ligados ao Ocidente. Você tem que o mercado hoje voltou na China, né? Então na China continental. Então você teve o Xangai Composto subindo 4,5% aí nessa manhã. Mas eu vou colocar para vocês aqui na tela o Hang Seng, que foi a queda de quase 10% que aconteceu aí nessa manhã. O que aconteceu para o Hang Seng ter essa queda? Você teve uma semana, a gente pode até ver nesse gráfico aqui que nos últimos dias a gente teve uma alta bem considerável do Hang Seng aí, você pode ver até esse pico aí que tem agora nesses últimos dias, porque teve o pessoal ficou muito feliz, muito esperançoso com as medidas aí que começaram a ser faladas. Isso aí até fez com que hoje na China continental o Xangai Composto tivesse uma alta considerável. Então você teve muitos dias fechados, então toda aquela alta que estava represada aí dessa quase uma semana fechada dos mercados chineses, hoje na abertura fez com que você já tivesse então um ânimo muito elevado aí. Então você teve aí alta considerável de mais de 4%, só que o Hang Seng ele pegou outra parte da euforia, porque além da euforia que teve nesses últimos dias e fez com que a bolsa se elevasse bastante, hoje teve uma certa decepção com algumas falas aí que estavam falando que esses estímulos não eram tão garantidos assim. Então você tem então uma percepção agora na China de que todo mundo ficou mais empolgado do que deveria, que os estímulos que estão sendo prometidos não vão vir assim de tantas fontes fiscais, monetárias, que nem estava se esperado antes. Então o pacote de medidas que anunciado deu uma certa decepcionada na manhã, nessa manhã de terça-feira, e você teve essa queda considerável, muito fruto da animação exagerada que teve nos últimos dias. Então você teve que a bolsa subiu muito e na hora que ela tombou, ela também tombou rápido e de uma maneira bem forte. Então é isso que acaba explicando essa queda aí de quase 10% do Hang Seng na Ásia e fez com que você tivesse essas operações mistas, né, com o Hang Seng, com a China continental subindo, pegando os resultados aí da euforia dos últimos dias. Então talvez tivesse um novo recorde, inclusive, lá se você não tivesse esse pessimismo que tomou conta dos mercados chineses nessa manhã, mas o Hang Seng tendo essa queda considerável agora. Vamos agora para o Brasilzão, né, porque a gente tem aqui uma coisa importante para a gente falar, que é o GPDI, né? A alta do GPDI surpreendeu bastante, você teve uma alta de 1,03%, né? Mas você teve aí que muito reflexo aí de elevação de alguns produtos específicos e quem diria que são os problemas climáticos que estão fazendo com que o preço de alguns itens subisse, né? A gente montou aqui para vocês um gráfico para mostrar como que está a variação do GPDI, tanto em termos mensais quanto no acumulado em 12 meses. A gente vê que o mensal subiu 1,3%, fazendo com que já tivesse um acumulado de 4,83%. Se a gente for comparar com o IPCA, por exemplo, você está na casa dos 4,22%, 25% aí de acumulado no IPCA. Então você vê aí uma discrepância bem grande aí, com o IGPDI subindo mais aí nesse momento, muito fruto dessa alta de 1,03%. O que puxou para cima, você pode ver que foi justamente o IPA. O IPA teve uma alta de 1,2%, ficou muito caro aí o preço de soja, farelo de soja, leite, carne para o produtor. Geralmente a gente sabe que quando você tem esse aumento de preço, o produtor ele acaba sentindo primeiro e demora para esse preço ao produtor vazar para o consumidor, tem um certo gap de tempo até acontecer tudo isso.
mas você teve essa alta bem considerável, né? Principalmente produtos agrícolas que são utilizados na indústria, né? A gente tem muito soja sendo utilizado, milho sendo utilizado, né, para fazer farinha, a gente tem também aí trigo também crescendo bastante o preço, esses bens são utilizados para fazer farinha, para fazer farinha de milho, farinha de trigo, para fazer óleos e tudo mais, então você teve aí que esses preços se elevaram bastante, foram os que mais puxaram. A gente chegou agora no acumulado 2 meses de 4,82. O IPC subiu bem menos, ele subiu em 0,63. Mas se a gente for comparar com o que a gente estava vendo nessas últimas semanas de IPCA, IPCA 15, a alta foi bem considerável. Lembrando que o Banco Central pressupõe que o IPCA desse mês vem em 0,66, ou seja, bem em linha com o que o Banco Central acredita. Mas a gente vai ver que nesse caso os alimentos ainda não estão se elevando tanto, a gente tem outras fontes aí de problemas. E agora a gente tem um acumulado em 12 meses de 4,55, enquanto o INCC, que é o Índice da Construção Civil, subiu 0,58%, sendo que ele está agora no acumulado de 5,48%. A gente puxou aqui também para vocês os principais grupos do IPC, o IPCDI, a gente pode chamar assim, que é justamente aquele que vai refletir o nosso IPCA. A gente vê que as altas estão consideradas em três partes, no grupo habitação, no grupo educação e no grupo despesas pessoais. O alimento, que é o que mais preocupa nesse momento, por causa das condições climáticas, ele ainda está sendo pouco afetado. Os hortifruti granjeiros estão caindo bastante ainda. E as altas que a gente está vendo estão muito concentradas ainda em algumas carnes, em leite, em alguns alimentos específicos, enquanto você tem que a feira, que a gente sempre fala tanto, que amanhã a gente provavelmente vai trazer aí para vocês a questão da feira, inclusive, ela está tendo uma certa queda. Ao mesmo tempo, você teve a habitação crescendo muito porque cresceu o preço do aluguel, você teve muito reajuste de aluguel nesse mês de agosto, cresceu também o preço aí da tarifa de energia elétrica, a gente subiu aí o preço da tarifa de energia elétrica para a bandeira 2 nesse mês aí de outubro, mas você já tem algum reflexo aí desse preço aí no IPCDI, então é importante a gente frisar isso. O grupo educação, se está muito puxado por algumas altas, eu acredito, né, a gente vai conseguir ver isso melhor amanhã, porque infelizmente a IBRE-FGV não abre os dados, ele só mostra os grupos, a gente vê provavelmente que essa alta vai ser muito puxada aí por alguns reajustes de matrícula, ou também por aumento de preço aí de material escolar, porque agosto é o mês de volta às aulas, então isso deve explicar uma parte aí dessa alta. Despesas pessoais, então a gente provavelmente teve um aumento com o lazer, aí sim é aquela parte que o IPCA pode atacar, então talvez a gente tenha tido aí um aumento aí do custo do lazer aí nesse momento, mas também aumentou muito o custo aí de algumas, por exemplo, quando você aumenta o custo de aluguel, você tem então repasse, por exemplo, aí desses custos de aluguel para algumas despesas pessoais. Então, Presley, a situação da inflação está basicamente essa, né? O clima começando a afetar bastante o que está acontecendo no Brasil, né? Será que estamos colhendo agora os frutos de negacionismo climático? Porque se a gente reparar muito bem, principalmente na inflação dos alimentos, boa parte dos produtos que foram afetados justamente por conta de problemas climáticos. E aí mostra pra gente o quanto que interfere no nosso bolso todo esse problema e todo esse negacionismo, toda essa esfera de não acreditar, por exemplo, que a política de meio ambiente também deve ser feita para que a gente consiga enxergar esse panorama no nosso bolso de fato. Tanto na soja, quanto nos cortes de carne e vários outros tipos de produtos vão derivar a ração que vai alimentar o boi, que por sua vez vai chegar aí na sua mesa. Então, a gente precisa também observar com calma e com cautela, nesse momento, políticas climáticas, porque antigamente a gente achava que estava muito longe, mas hoje está cada vez mais perto e cada vez mais presente e mais salgado no nosso bolso, não é não, André? Só a gente vê lá o que está acontecendo nos Estados Unidos, que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas está chegando o segundo furacão, aquele Helene já devastou a Flórida e vai chegar o Milton, né? Milton, talvez, já bastava o Friedman até arrebentando os Estados Unidos nos anos 80, agora a gente vai ter agora o furacão Milton afetando aí a Flórida nesse momento. Desculpa te cortar, mas tem muitas pessoas que acham, às vezes, que os problemas climáticos, as condições climáticas só vão afetar ali um ponto específico ou talvez trazer destruição no local, mas
a perda econômica é muito mais extensa do que isso e, obviamente, que pode afetar bastante o nosso bolso. A gente precisa gastar mais para conseguir comprar o mesmo e ter mais acesso, porque, afinal de contas, o preço aumenta. Inclusive, vale a pena até a gente comentar da poupança, né, André? Vamos falar da poupança porque a gente teve não foi um recorde, mas a gente teve um aumento bem grande aí do saque líquido da poupança. Eles saíram 7,14 bilhões em setembro da poupança. E você tem uma série de motivos aí que explicam isso. Primeiro motivo, que sempre coloca os grandes analistas, né, é a visão sempre do mercado. Não, porque quando você tem saque de poupança, significa que está um aumento da diversificação dos investimentos. Sim, uma parte aí pode ser que a gente sabe que a poupança não rende nada disso, né? É só vocês fazerem o nosso curso do Investidor Mais para saber outras fontes aí para vocês conseguirem poupar melhor aí, não ter tanto risco aí na poupança. Por exemplo, você pode hoje acessar um título público muito mais facilmente, ter um rendimento muito melhor, mas a gente tem outros motivos. A gente teve aí durante esse ano, e está tendo durante esse ano, um gasto com bens muito elevados. Os brasileiros estão consumindo bens mais caros, eletrodomésticos, carros, eletrônicos, e isso aí faz com que o brasileiro precise gastar uma quantia maior. Além de parcelar, às vezes eles compram à vista, né? Então você tem parte desse saque sendo explicado pelo aumento desse consumo. Então, o consumo também estimulando esse aumento de saques. E o outro ponto, né, que aí a gente não pode deixar barato, é justamente que o brasileiro está tirando dinheiro da poupança para apostar. A gente sabe quanto que está sendo gasto com apostas, então é um misto desses três, um que não é problema, dois que não são problemas, que é a diversificação de investimentos e também o consumo, né, de bens com maior valor agregado, de maior preço, mas tem esse problema também das bets, né, Presley? Exatamente. E falando neles, quando a gente está falando sobre essa questão, principalmente focado nas bets, vai ser uma pauta de hoje, na sabatina, inclusive, do Galípolo, justamente porque as pessoas estão utilizando boa parte da sua renda para poder jogar esses jogos de azar. E, obviamente, a gente vai mostrar alguns dados aqui muito importantes. Isso tem consumido uma boa parte do dinheiro que era para ser usado com alimentação, com moradia. Isso vai evidenciar para a gente também um cenário muito grave de vício. Sim, não é, André? Exatamente. Acho que a gente pode até chamar nosso estudo, né, que a gente mostrou aqui um estudo, não é nosso, né, o estudo é do site, né, é de uma instituição lá até. Eu adorei o nome do pesquisador, Marcos Rodrigues, né, o Marcos Rodrigues ajudando a gente aí. Sugestivo, né? Você teve esse levantamento muito bom aí. Se alguém tiver aí, se o Diego tiver na produção aí, lembrar para mim quem que fez qual que foi o nome do instituto que fez esse levantamento, que esse levantamento ficou muito bom aí para tentar mostrar qual que é o impacto que a gente tem das bets nas favelas. A gente sabe que a propaganda das bets, ela é muito mais voltada para pessoas com menor renda, né? Eu lembro que eu estava ouvindo aí o programa de manhã, tem muito da questão que o pessoal que mora, né, em comunidades, eles querem menos amor e mais a teologia da prosperidade, né? Isso aí explica muito o sucesso de coaches e tudo mais aí nesses espaços. E a gente vê aí que os moradores da favela gastaram nos últimos 2 meses 37 bilhões. 7, gente, em cada 10 moradores dizem apostar. A gente fez um levantamento aqui para vocês observarem aqui o que esse estudo levantou aqui para a gente, pra vocês verem o tamanho do buraco que é a questão das bets aqui no Brasil e que precisa ser urgentemente, pelo menos, regulado. 70% dos moradores das favelas são adeptos às bets. Quase metade desses usuários, eles admitem que eles jogam diariamente, sabe? Jogar diariamente, qualquer coisa que você faça diariamente é um vício, tá, gente? Se você bebe todo dia, você é um viciado. Se você fuma todo dia, você é um fumante. Apostar todo dia é um sintoma de vício, pelo menos assim você deveria estar preocupado em relação a isso. Você tem que 86,5% dos apostadores têm entre 18 e 34 anos, uma faixa muito específica, que é uma faixa que está muito precarizada agora no Brasil, que é essa faixa que acabou recebendo no Brasil sem perspectiva de emprego, com a educação sucateada, que viveu a sua juventude na austeridade mais brava possível, que foi a austeridade Temer, Levi, Dilma, Temer e Bolsonaro. Pessoas que simplesmente perderam a fé de que vão conseguir subir na vida ou no emprego e estão cada mais adeptas a essa teologia da prosperidade. Você tem que mais de 37 bilhões foram gastos nos últimos 2 meses, uma média de 3,1 bilhões por mês.
você tem que 53,5% dos moradores estão consumindo menos em lojas locais, 24,4% dos moradores estão frequentando menos bares e restaurantes para poder apostar em bets e 61% acreditam que as apostas estão contribuindo para fechar o comércio local. Então você já vê o efeito assim. A gente não está falando aí do efeito, por exemplo, na Havan, na Renner, na Riachuelo e tudo mais. Não, a gente está vendo aí no boteco, no barzinho que está lá na comunidade, na loja de roupa da comunidade. A gente está vendo esse efeito lá. Olha só que beleza, a gente está matando, porque o grande vai ficar, a gente sabe, o grande vai ficar, não vai ter tanto problema, já está afetando, mas não vai ficar. Mas está matando o pequeno e muito rápido. Então, mais um problema que a gente precisa enfrentar com essa questão das bets, o Presley. Sim, exatamente. Esses dados são do Favela Diz, e a gente pode observar aqui, por exemplo, esse dado aqui chama muita atenção, de que 61,1% acreditam que as apostas estão contribuindo para o fechamento do comércio local. Então, pensa aqui junto comigo, se você sabe que 60% das pessoas que estão consumindo sabem que aquilo está complicando o lado do comércio local, a gente pode imaginar que a gente está evidenciando aqui um vício, porque como o André comentou, o entorno dentro da comunidade, ela justamente gira na base daquela comunidade. Então é uma quitanda, é uma feira, é uma loja de roupa. E a gente pode observar principalmente essa ascensão nas comunidades relacionando basicamente aos influenciadores que, por sua vez, divulgam com cachês milionários. Você não entendeu errado, são cachês milionários, justamente porque a sua audiência, que concentra-se ali entre a classe C e D, que, óbvio, ficam extremamente vulneráveis às suas situações de vulnerabilidade, suas situações de renda, de fato, eles acabam ficando naquela iminência de um possível ganho. E fica sedutor, de fato, vários tipos de anúncios, vários tipos de public posts, que, querendo ou não, fazem com que essas pessoas acabem se sujeitando ao vício. Isso, inclusive, tem sido uma preocupação para a OMS, porque é uma questão de saúde pública. O presidente Lula já comentou falando que se não for todas essas novas medidas que vão fazer com que diminua o gasto com o famoso jogo do Little Tiger, provavelmente ele será bloqueado aqui dentro do Brasil. Não sei o que você acha, comenta aqui no chat para a gente poder ficar sabendo também, mas na minha opinião, esse tipo de jogo, esse tipo de pseudo-investimento, que na verdade, vale frisar, não tem nada a ver com investimento, ele deveria ser principalmente bloqueado justamente porque os dados mostram para a gente que isso tem chegado na população mais pobre e também fazendo com que o efeito de várias políticas públicas seja retraído e principalmente a gente está jogando dinheiro fora. E o fora não é nem fora aqui dentro, o fora geralmente é fora lá fora. É o tigrinho. Ontem eu vi o Pandinha também. Agora é o zoológico inteiro, né? O zoológico inteiro. Tem o Olimpo também. Tudo isso é assim. Eu aposto, vamos dizer assim, dá para até entender que daí o cara vai ter a lógica, que ele entende futebol, não sei o quê, daí ele vai ser enganado nessa brincadeira. Mas os tigrinhos, essas roletas online da vida aí que, se na roleta normal você não vai ganhar nunca, imagina no algoritmo online. Então, isso aí... A banca sempre ganha, não é mesmo? A banca sempre ganha. É impossível. Falando em banca, tem hoje a banca do Galípolo, né? O Congresso está sabatinando ele aí. Hoje o sarrafo vai cantar curto pra cima dele, né? O que você acha? Já tá até acontecendo, né? Já tá acontecendo. Começou às 10 horas da manhã. Não saiam daqui, mas acabando aqui, se você não quiser ver o Rolê ICL, eu sugiro ver o Rolê ICL, mas a gente tem pros interessados aí a sabatina do Galípolo acontecendo em outro canal. Exatamente, um canal já específico aqui do ICL pra você comparar e você observar, tem a galera comentando, saiu daqui e vai pra lá, viu? Não deixa a gente de lado, não. Exatamente. Mas o que você espera sobre essa sabatina hoje, Presley? Eu acho que ele vai ser bem sabatinado por algumas questões principalmente relacionado ao governo Lula, né? O Galípolo, ele é uma figura associado ao Lula, já trabalhou com ele, já trabalhou no Ministério da Fazenda e por ele ser uma pessoa mais próxima ao mercado, eu acredito que esse cargo chegou para ele por conta disso. Então tem muita especulação do tipo, será que o Galípolo vai utilizar o Lula como uma fonte, talvez, de inspiração ou até para tomar as medidas? Porque, afinal de contas, o presidente do Banco Central, ele está ali coordenando o que acontece dentro do Banco Central, que vai definir muita coisa que é importante para a gente, como a questão da taxa de juros, como também a meta da inflação e vários outros índices. Porque, afinal de contas, o Banco Central tem como finalidade
finalidade, tem como objetivo central fazer com que a política monetária, a inflação e tudo mais, fique dentro desse controle. Mas eu acredito que ele vai ser bem sabatinado também por esse ponto, mas também em relação ao endividamento, às metas de inflação e também essa questão das bets, né? Vamos ver, ó, a gente vai até colocar aqui um trecho aqui para vocês verem aqui, no outro canal do CL, então para quem tiver curiosidade aqui, acabando aqui, vai lá para outro canal para ver o Galípolo sendo sabatinado pelo presidente do Banco Central. Nós precisamos ter gente trabalhando 24/7. A necessidade de fazer investimentos em diversos setores, as inovações, o Banco Central se consolidou como um polo de inovação. Eu acho que é muito importante a gente vem reforçando isso. Eu sei que a equipe do Banco Central tem se colocado à disposição tanto do Legislativo quanto do Executivo para tentar subsidiar essa discussão, que eu acho absolutamente essencial, e até nas manifestações últimas que Wagner, me parece que o tema hoje é muito mais uma discussão de adequação e refinamento da forma do que efetivamente do mérito. A gente vê aí a sabatina aí bem importante aí que para acontecer aí, a gente acredita que ele não vai ter muitas dificuldades, né? Mas ele vai ser muito colocado essa questão aí, principalmente que assim, pode parecer que não, tá, Gi? Mas é o primeiro economista heterodoxo da história a ser colocado como presidente do Banco Central, mesmo acreditando que a atuação dele seja conservadora, que nem de todos os outros. O grande ganho para mim é que não vai ter mais o presidente do Banco Central que vai pautar, que ele vai fazer assim, o que ele pautar de economicamente vai ser a verdade. Então, acredito que ele não vai fazer essa interferência de querer criar factoides, ou criar fatos para tentar pautar a sua visão de mundo e fazer com que tenha esses problemas, tenha essa condição. Acho que o grande ganho de verdade vai ser a saída do Bob Schutz III, né, que um dia quis acabar com a Unicamp. A gente já vê aí, né, como que é esse tipo de pessoa, mas a gente vai agora, pelo menos, vamos ver aí 4 anos de Galípolo. E uma coisa que eu estou muito curioso, se acontecer de um governo de direita ganhar em 2026, será que a independência do Banco Central vai continuar valendo? Ou será que eles vão arranjar um jeito de tirar o Galípolo de lá por alguma medida legal assim? Será que a independência vale para governo de esquerda? Eu acredito que sim, viu? Será que vai começar a pipocar vários posts falando que, nossa, mas o problema não é mais do Banco Central, porque o problema está no Banco Central. Hoje, não. O Banco Central ele não tem nada a ver, o Campos Neto está executando a sua função e é quase tido como um santo, né? Mas vamos ver daqui para frente com o Galípolo. Mas vale lembrar também que ele é uma figura que o próprio Senado também é muito simpatizante, o mercado também. Ele votou no aumento da taxa de juros, agora ele votou favorável. Então, assim, a gente tem uma indicação ali do lado do governo Lula, mas talvez não vai muito ali na expectativa, não fica ali criando muita esperança em relação a isso, porque vai que você cai do cavalo nessa brincadeira. Mas a gente vai ficar aqui para observar exatamente isso, né, André? Exatamente. E, gente, vamos falar agora da novidade que vai ter no CL aí. O Felipe Neto, a história não contada do maior YouTube brasileiro. A gente vai passar para vocês no dia 17 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, esse encontro histórico exclusivo aí, falando aí sobre o novo livro do Felipe Neto, Como Enfrentar o Ódio. O nosso querido Eduardo vai conversar com ele, então vai ser faz parte aí de um dos eventos de 4 anos do ICL, então ó, já reserva sua vaga gratuitamente aí, e a gente vai ter um papo muito interessante falando sobre esses últimos anos, sobre como que a extrema-direita subiu aqui no Brasil, desde o impeachment para Dilma, as mudanças que o Felipe Neto teve aí também, como ele ficou cada vez mais aí ligado a essas pautas mais progressistas. Então, você tem curiosidade de saber tudo sobre a vida do Felipe Neto, aí, esse grande influenciador aí do Brasil, já clica aqui no link icl.com.br/Felipe Neto, garante a sua vaga aí que dia 17 de outubro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, vai ter essa super live. E a gente vai ficando por aqui e vai entregar agora para os nossos amigos aí do Rolê CL. O Rolê CL hoje com William Deluca e Guga Noblat. A partir de agora aí vamos repercutindo tudo o que está acontecendo, ainda tem pauta sobre a eleição, então tem bastante coisa para falar. E a gente volta amanhã, às 11 horas da manhã, aqui, falando sobre a sabatina do Galípolo. Amanhã é dia de inflação, então a gente vai mostrar tudo aí para vocês. Então vou me despedindo agora de vocês. Gente, um abraço e até a próxima. Um grande abraço a todos, até amanhã no mesmo horário, no mesmo local. Esperamos vocês aqui. Beijo. Eu já errei muito na internet, pode ter certeza disso. Em 2016, eu estava lá apoiando o golpe contra a Dilma. A verdade é que eu levei muito tempo para entender que eu estava cego pelo ódio e que isso me levava a falar coisas sem pensar, sem estudar, apenas para impactar. Mas eu passei por um processo de mudança e mudei. E decidi que eu ia lutar para
para compensar e corrigir os meus erros do passado. Tanto que em 2022 eu vivi um momento histórico com a presidenta Dilma e eu quero contar tudo isso em detalhes para você. Não só a história desse encontro, mas toda a minha trajetória, em detalhes que eu nunca contei para ninguém. Por isso vai acontecer um encontro histórico no ICL e você é meu convidado. O encontro vai ser no dia 17 de outubro, às 8 da noite. E eu vou exibir no meu canal ao vivo, além dos canais do ICL. Mas você precisa se inscrever.